Olá pessoal, bem-vindo ao curso de Economia do Setor Público. Nessa aula nós vamos ver um tópico que eu acho muito interessante, que é a teoria da escolha pública. Como os cidadãos decidem sobre diversas escolhas que eles têm que fazer para os bens públicos, nível de serviço público, o que prover para toda a sociedade ou não, o quanto de prover para toda a sociedade. É um assunto bem interessante, tá? Então vamos entrar aqui na teoria da escolha pública, tá? Para quem quiser acompanhar pelo livro, aí essa parte só vai ter no livro do Paulo Arvati e do Ciro Biderman, no capítulo 6, tá? O capítulo foi escrito por outros dois autores, mas está lá nas referências do nosso curso na bibliografia, tá? Não lembro o nome deles aqui, mas está lá. Então deixa eu mostrar a aula aqui para vocês. Aula 11, tá? Teoria da escolha pública. Eu vou dividir essa aula em bastante pedaços aqui, tudo bem? Então nós vamos ter uma parte só para mecanismos de escolha, uma parte só para teorema de impossibilidade de Arrow. Então essa aqui vai ser a aula 11.1. Teorema de impossibilidade de Arrow merece uma aula só para ele, então 11.2. Teorema do pico único e teorema do eleitor mediano pode virar uma aula só. Então os tópicos 3 e 4 vão virar a aula 11.3, tá? E o log rolling, junto com as conclusões, vira a aula 11.4, tá? Eu reparei que nesse slide aqui não tem nada sobre o paradoxo de voto de Condorcet, que geralmente eu colocava nas aulas presenciais. Então eu vou fazer uma aula só para o paradoxo do voto, deve ficar uma aula pequena, que será a 11.5, tá? Então 5 aulas aí para teoria da escolha pública. Eu espero que todas elas fiquem realmente bem curtas, tá? Então, sem demora, vamos lá ver os mecanismos de escolha, tá? Qual que é o problema inicial aqui da teoria da escolha pública? A questão é que decisões coletivas, tais como as que determinam o nível de provisão dos bens públicos, diferem das decisões padrões de um indivíduo de 3 importantes maneiras, tá? A primeira aqui é a questão da preferência não revelada, tudo bem? Que é o seguinte, quando o consumidor decide comprar algo, tá? Por exemplo, o consumidor decide comprar um refrigerante, por exemplo, tá? A gente diz que ele está revelando a preferência dele para aquele consumidor, aquele refrigerante que ele comprou. Digamos que ele comprou uma latinha de refrigerante aí, e essa latinha estava R$ 3,50, tá? Então ele está revelando que pelo menos aquela latinha para ele vale R$ 3,50, pode valer mais até, né? Mas pelo menos R$ 3,50 vale para ele, tá? Então ele está revelando a preferência dele por latinha de um determinado refrigerante, tá? Ele está revelando a preferência dele por um determinado produto que ele consome, tá? Então toda vez que você compra, consumidor individual, as famílias compram, eles estão revelando uma preferência, tá? Então você tem aí R$100 para gastar no supermercado, por exemplo, né? É claro que tem itens que são essenciais, mas você prefere consumir os itens essenciais do que consumir itens não essenciais primeiro, né? Então eles te agregam mais utilidade inicialmente. Então pega esses R$100, você poderia comprar um monte de coisas no supermercado, né? Mas as coisas que você compra revelam a sua verdadeira preferência, tudo bem? Então você pode pegar esses R$100, comprar chocolate, cerveja e tudo mais, coisas que são supérfluos, né? Ou pode comprar carne, arroz, feijão, né? Etc. Tudo bem? Então isso revela a sua preferência e a gente chama isso de preferência revelada. Só que no caso de bens públicos, não acontece isso, né? O fato de escolher um determinado bem público não revela uma preferência por ele, porque na verdade você tem uma coletividade e tem os problemas da coletividade, que estão resumidos aqui, né? Se o valor que os indivíduos têm que pagar depende do que eles mesmos declaram, então eles tendem a subdeclarar suas verdadeiras preferências, tá? Então,
na questão do bem público acontece algo mais ou menos assim. Se você diz que não gosta do bem, você paga menos por ele, tá? Então é como se você fosse no supermercado, você está precisando comprar macarrão, por exemplo, mas fala, não, mas eu não gosto muito de macarrão, e aí o preço do macarrão vai baixando, tá? Então quer dizer, você vai ter incentivo a não declarar suas verdadeiras preferências. Não declarando suas verdadeiras preferências, você pode, porventura, pagar mais barato, tudo bem? Ou não precisar pagar por aquele bem público. A questão é que é um bem público, então outras pessoas devem estar pagando por você, tá? Lembrem-se lá das aulas de bem público e da condição de Samuelson, tá? Então, ao falar que não valoriza aquele bem, ao subdeclarar suas verdadeiras preferências, você está influenciando de alguma maneira o preço. No caso do indivíduo privado, isso aí você estaria enganando apenas a si mesmo, né? Você fala, não, eu não gosto de macarrão, então eu não vou comprar macarrão. Mas na verdade você gosta, você está apenas se sabotando, digamos assim, né? Ao deixar de comprar algo que você gosta realmente, né? Ninguém ganha com isso. Mas no caso de bens públicos, você pode falar não, que você não valoriza, por exemplo, a praça pública, tá? Depois eu vou falar desse assunto da praça pública aqui de Mariana, por exemplo, tá? Mas você fala, não, para mim, eu não vou na praça, não gosto de passear lá, então você fala, não vou contribuir para revitalizar a praça, tá? Então, o quanto que você paga para isso diminui. Tudo bem? Então, as preferências em caso de decisões coletivas não são reveladas. Mais ainda, né? Se o total que os indivíduos devem pagar não depende do que eles declaram, aí eles tendem a sobreutilizar suas preferências por bem público, tá? E aí é um caso contrário. O que você paga não depende do seu uso, né? Então o pessoal fala assim, não interessa se você gosta da praça pública ou não, você vai ter que pagar R$20 para a gente reformá-lo. E aí, nesse caso, a tendência é as pessoas, dado que eu estou pagando, então eu vou fazer uso mais do que R$20, né? Então você vai ter a tendência de sobreutilizar esse bem público. Talvez o exemplo da praça pública não seja muito bom aqui, mas em Ouro Preto e região nós temos um exemplo muito interessante, que é a cota única pela água, né? Todas as famílias, os domicílios pagam uma taxa única, né? Que eles chamam pena d'água, e aí todo mundo paga. Eu moro em Mariana, aqui não se paga, não sei qual que é o valor exato em Ouro Preto, tá? Mas digamos que seja R$50, tudo bem? Bom, só que vai ser R$50 se você usar pouco ou se você usar bastante água, né? Dado que você já está pagando 50 pelo uso da água, a tendência é você utilizar bastante, tudo bem? Então vou fazer com que o uso da água pelo menos me valha mais do que R$50. Então a tendência aí, quando você está pagando um preço fixo, é sobreutilizar, para que a sua utilidade média, o total, compense e não mais a marginal, tá legal? Então tem a tendência de utilizar bastante esses bens. Bom, como resolver diferenças nas preferências dos indivíduos, tá? O quanto deve ser provido se diferentes indivíduos desejam que o governo deve gastar em diferentes categorias de bens públicos, tá? Então, nós sabemos que o governo tem várias dimensões com as quais ele deve ajudar a sociedade, né? A gente falou dos bens públicos puros, né? A gente falou do monopólio natural, as public utilities, né? Que nós vamos falar novamente. Nós falamos de educação, segurança, saúde, né? E vários outros lazeres, esportes, vários outros bens que o governo pode prover, né? Cultura, etc. Quais desses bens o governo deve prover? Cada cidadão vai ter uma opinião sobre eles, tá? Então vamos falar particularmente aqui sobre os mecanismos de escolha, tá bom? A ideia aqui, só para mostrar para vocês rapidamente, é que existem
mais de uma forma de decidir a escolha social, tá? A gente está muito acostumado com a votação por maioria, tudo bem? Mas a votação por maioria é apenas um mecanismo de escolha social, tá? Então você tem uma população, existem várias maneiras de coletar opiniões sobre cada indivíduo dessa população para você ter uma escolha social, tá? Então você tem que consultar todos os indivíduos dessa população. Existe a forma de consultar, é o que a gente chama aqui em economia ou na teoria da escolha pública de mecanismo de escolha, tá? Então existe um mecanismo de escolha que pode ser votação pela maioria, mas a gente vai ver outras formas, tá? E esse mecanismo de escolha produz um resultado. Geralmente esse resultado é a opção vencedora, o candidato vencedor, tá? Mas também pode ser um resultado, é um único vencedor ou uma lista de vencedores, tá? A gente pode ver que existem vários mecanismos aí. Tudo bem? Então vamos pegar um exemplo aqui do mais clássico, que é o voto por maioria, tá? Voto maioria simples, tá? E vou mostrar para vocês qual que é o problema do voto pela maioria e depois a gente vai entrar em mais detalhes desses problemas, tá? Bom, infelizmente não há um equilíbrio de votação por maioria, tá? Então nós temos aqui 5 pessoas, tá? Laís, Manu, Nina, Olivia e Paulo, tá? Então LMNOP, tudo bem? Então nós temos 5 pessoas que vão decidir sobre 3 bens públicos diferentes. Então deixa eu colocar aqui para vocês Laís, Manu, Nina, Olivia e Paulo, tudo bem? Deixa eu colocar as preferências deles aqui, né? A, B e C para as 2 primeiras. Então a Laís e a Manu preferem A primeiro, então A é preferível a B, que B é preferível a C, tá? Manu também dessa mesma forma. Tudo bem? A Nina tem uma preferência que é igual à da Olivia, né? Então ela prefere B, C e A. Então ela prefere B primeiro, C depois e A, tá? Então esse símbolozinho aqui é o símbolo de estritamente preferível, né? Então rever as aulas de micro lá para lembrar. B, C e A também. Isso é o ordenamento de preferências para esses indivíduos, tá? Por exemplo, A pode ser asfaltar a rua, tá? B pode ser reformar a escola, tá? E C pode ser construir uma rede de esgoto, né? Uma rede de canalização de água e esgoto, por exemplo, tá bom? Então essas são as preferências desses 2 eleitores, dessas 2 eleitores, essas são as preferências dessas outras 2. E tem o Paulo, que ele prefere C primeiro, depois ele prefere B e depois ele prefere A. Tudo bem? Bom, se a gente fizer o voto pela maioria, vai dar um empate, né? Então vamos pegar aqui voto pela maioria, que é um mecanismo de votação. Mecanismo de escolha, tá? Então A teve 2 votos, vou pôr assim, tá? B teve 2 votos também, tá? C teve 1 voto, que é o voto do Paulo, tudo bem? Na verdade aqui um empate, né? Só que coloquei aqui que o desempate é decidido por ordem alfabética. Tá? Tem uma regra de desempate, poderia ser o lançamento de uma moeda, mas aqui tem uma regra de ordem alfabética, o A ganha. Tudo bem? É só para simplificar aqui o exemplo, tá? Então, quando teve esse empate aqui, A ganhou a votação. Lembra daquela questão de preferência revelada que nós estamos falando lá? Né?
Então a questão da preferência revelada é o seguinte: o Paulo ele prefere C, tá? Mas se ele souber a ordem de preferências dos demais eleitores, ele vai reconhecer que ele não tem chance de ganhar. Tudo bem? Então ele vai ver aqui, poxa, C só tem o meu voto, ninguém mais quer C, então não tem chance de ganhar. Então na hora de votar, ele pode pensar, será que existe outra opção que eu posso falar que me beneficia? Porque afinal ele ficou com a pior opção de todos, né? Laís e Manu ficaram com uma opção boa, que é a melhor opção delas, A e A, tá? A Nina e a Olivia ficaram com uma opção que é a pior opção para elas, o A, porque A foi escolhido, né? E Paulo também ficou com a pior opção para ele, que foi o A. Então ele pode perguntar o seguinte: será que eu posso mudar meu voto de maneira que eu fique melhor? Tá? Então ele prefere um pouquinho mais B do que A, tudo bem? Então ele pode fazer o seguinte, pessoal, ele pode falar: não, eu vou declarar que eu prefiro B, mesmo que não seja a verdadeira preferência dele. Ele fala: prefiro B a C, só trocou a ordem desses dois, do que A. Tudo bem? E olha só, ao fazer isso, vai votar pela maioria, né? Então, votação após o Paulo mudar. Tá? Ele muda o seu voto internamente, né? Se ele souber da preferência dos demais eleitores, ele tem um incentivo a ser o eleitor desviante aí, tá? Então, o que aconteceu, né? A teve 2 votos, continuou com o voto da Laís e da Manu, então teve 2 votos. B teve 3 votos, logo foi a opção ganhadora, né? Teve o voto da Nina, da Olivia e do Paulo. Então, com 3 votos, né? B foi a opção escolhida, então nós vamos ver agora que esses 3 eleitores aqui ficaram melhor. Tudo bem? E o Paulo, na verdade, a preferência do Paulo é B a segunda opção, né? Mas ele ficou de alguma maneira melhor do que ele ficaria caso escolhesse A, ou caso A fosse escolhido, o que era a pior opção para ele. Tudo bem? Então o que a gente teve? A gente teve uma população, tá? Essa população tinha 5 indivíduos. Passamos por um mecanismo de escolha, que era o mecanismo de escolha de votação pela maioria, com um determinado critério de empate. E após o Paulo ter decidido, ou ter mudado suas preferências, a escolha foi B. Tá bom? Então, voltando aqui, né? Ele tem incentivo a não declarar seus verdadeiros valores, tá? Então, aquela preferência revelada é uma subdeclaração aqui. Então, o que foi escolhido, na verdade, não é o que é exatamente preferido ou exatamente representativo das preferências dessa sociedade, né? Então, seria aqui 40% a opção A, 40% a opção B, e, na verdade, se Paulo falasse a opção dele mesmo, seria 10% a opção, ou desculpa, 20% a opção dele, tá bom? Então não está representativo, né? Virou uma coisa 60% para o B e 40% para o A, o que não é o que nós observamos aqui como a verdade, tá? Então no slide também tem essa regrinha que eu estou mostrando aí, acabei de mostrar para vocês. Agora já é o teorema da impossibilidade de Arrow. Deixa eu colocar nessa aula aqui, para ficar mais curta a próxima aula, vou colocar aqui 2 coisas que a gente vai precisar lembrar para o teorema de impossibilidade de Arrow, tá? A primeira delas é que os indivíduos, vamos lembrar lá que temos axiomas da microeconomia, o Arrow vai pegar emprestado esses axiomas e tentar colocar na escolha pública, tá? Então vamos lembrar aí esses axiomas da teoria da escolha lá na microeconomia, que era
preferências completas, transitivas e reflexivas, né? Reflexivas eu nem vou escrever aqui porque é um caso mais trivial, né? Mas o que a gente tinha com preferências completas é que se você tem duas opções de escolha pública, A e B, né? Qualquer indivíduo nessa sociedade ele pode dizer se ele prefere A a B, ou se ele prefere B a C, ou desculpa, a, ou ainda se ele é indiferente, né? O sinalzinho de indiferente é o til, né? Se ele é indiferente entre A e B, tá ok? Então ele tem que saber classificar, né? Então a gente pede que os indivíduos saibam classificar ou possuam um ordenamento das suas preferências. Não é tão trivial assim possuir um ordenamento completo, porque tem coisas que a gente ainda nem sabe, né? Por exemplo, coisas que ainda vão ser inventadas, né? Coisas sobre as quais nós não temos preferências ainda formadas. Tudo bem? Mas para bens públicos conhecidos e tal, pode ser razoável a gente assumir essa hipótese. E mais ainda, né, que as escolhas são transitivas, tá? Então, para escolhas transitivas, deixa eu colocar em azul aqui, se o indivíduo declara que ele prefere A a B e declara que prefere B a C, logo ele tem que preferir A a C. Tudo bem? É uma consequência lógica dessas duas afirmações que nós fizemos anteriormente. Se ele prefere A a B e B a C, logo ele prefere A a C. Então a gente vai colocar essa transitividade também, tudo bem? Então lembre-se disso na hora que a gente estiver vendo o teorema da impossibilidade de Arrow. A gente vai precisar desses dois axiomas e vamos colocar alguns outros mais, tá bom? Então vejo vocês na aula lá 11.2. Até mais, tchau, tchau.